Olá, eu sou Fernanda Cunha, professora de yoga e visionária da prática de Yoga Dance. A reconexão com a feminilidade é uma necessidade urgente da humanidade. E no vídeo de hoje, a gente vai ter a oportunidade de falar, de bater um papo com a Mariana de Paula Mourão, que está aqui comigo, essa irmã de alma, que é uma terapeuta maravilhosa, que também é professora de Yoga Dance, de yoga, terapeuta ayurvédica, especialista em xamanismo e em reconexão com a feminilidade. Ela vai ser uma das professoras convidadas do próximo curso de Vinyasa Flow Yoga. E bem-vinda, Mari! É uma honra imensa, gratidão por ter aceitado o convite, de estar aqui falando, um pouco sobre esse tema tão importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre por que essa reconexão com a feminilidade está tão em voga hoje, nos dias atuais. Gratidão, Fê. Também é uma honra para mim estar aqui com você. Hoje, assim, a nossa sociedade foi construída em cima de valores, a nossa sociedade atual, de valores muito masculinos, E masculinos, quando a gente vai falar assim, todos nós temos a energia masculina e a energia feminina dentro de nós. Eu costumo brincar que hoje em dia tem muita mulher que é mais masculina que muito homem, E muitos homens que são mais femininos do que muitas mulheres. E isso não tem a ver com gênero, Isso tem a ver com a forma que a gente age e encara o mundo, Então, quando a gente está falando dessas energias masculinas e femininas, quando a gente fala da energia masculina, a gente está falando de uma energia mais de ação, uma energia mais mais solar, a gente pode dizer, E quando a gente está falando da energia feminina, a gente está falando de uma energia mais de nutrição, de cuidado, e muito baseado na nossa forma de agir no mundo, como eu falei, Então, por que é necessário, como você falou, e urgente, por que está tão em alta, esse aumento da energia feminina no mundo? Porque nós precisamos começar a mudar alguns tipos de paradigma, que são, eu não preciso competir com você, Se nós duas somos professoras de yoga, se você tem o seu estilo e eu tenho o meu, eu não preciso competir com você, porque a gente vai encontrar, o nosso público, as pessoas que vão chegar para nós. Ao contrário, se a gente colaborar, se nós usarmos os nossos talentos, que são diferentes, apesar de ser a mesma prática, eu não preciso partir da escassez, e sim eu posso partir da abundância. E por que eu estou falando isso? Eu falo, Mariana, a gente está falando de masculino e feminino, você está falando de escassez e abundância. Porque quando a gente está com um masculino desequilibrado, que não um masculino equilibrado, mas um masculino desequilibrado, eu tendo a competir, Eu tendo a, assim, é tão importante que eu coloque e me imponha que eu vou acabar partindo do pressuposto que se nós duas estamos fazendo a mesma coisa, vai ter o suficiente para as duas, então é melhor que eu vou competir com você, porque aí eu saio na frente e eu consigo o que eu quero. E aí você não consegue, porque eu parto do princípio que não tem para todo mundo. E na verdade, quando eu parto do princípio da terra, Vamos colocar assim, se a gente pudesse colocar um princípio feminino como sendo parecido com a terra, se eu coloco uma semente na terra e ela dá uma árvore que vai dar um fruto que tem milhões de sementes, eu estou partindo do princípio de abundância, Então, assim, uma semente gera milhares, de outras. Então, eu posso partir do princípio que eu estou num processo abundante, eu estou num processo que, se eu colaborar e ajudar regando essa semente, cuidando dela, se eu cuidar de você e você cuidar de mim, juntas a gente cresce, Então, esse é o princípio que tem por trás desse feminino e desse crescer, do feminino no mundo. Eu quero que o yoga cresça, como é que eu vou
né, partir do princípio que, não, então tem que ser o meu yoga da forma como eu faço e eu não vou colaborar para que toda uma comunidade se estabeleça, né? Então, quando a gente olha por esse lado, é importante que a gente nutra, né? Aí falando desses princípios do feminino, que a gente nutra a comunidade, nutra a nossa prática com esses valores, né? Então é uma mudança, eu brinco que é virar a chavinha, é virar essa chavinha internamente. Quando a gente entra em contato com essas informações e com esses conceitos, a gente deixa de olhar para o outro ou olhar até para si mesmo, porque eu primeiro tem que passar por mim para depois eu poder, né, me relacionar, né, dessa forma. Então, olhar para mim mesmo com esse carinho, com esse cuidado e com esse olhar mais colaborativo, esse olhar mais abundante. Eu vi que se eu for, né, pelo caminho que o meu coração diz, não só a minha cabeça, né, não só ao lado racional, mas esse lado mais colaborativo e nutridor, e se eu estiver mais feliz, isso vai fazer com que eu prospere, com que eu encontre parcerias importantes, com que eu encontre meios e caminhos para seguir o que eu vim fazer nesse mundo, né? Que às vezes não é tão claro, mas a gente tem as pistas, né? Os caminhos, né? Geralmente, quando os homens entram em contato com esse conhecimento, eles ficam encantados. O homem, ele é muito estimulado a ser o melhor, né? A não sentir, a não chorar, a não entrar em contato com as suas emoções, né? Então, quando esse universo, quando ele começa a se abrir para esse universo, ele começa a perceber que ele tem direito, né, a entrar em contato com todo esse universo de emoções e sentimentos e colaboração que é enorme e que faz muito bem. Porque muito desse paradigma de que eu preciso ser o melhor, eu preciso ser mais, eu não posso entrar em contato com as minhas emoções e com os meus sentimentos, isso faz com que esse homem vá se fechando e isso gera muito sofrimento, né? Isso gera muito não entendimento dos contextos, principalmente com essas relações com o feminino, né? A gente vê hoje em dia que, claro que ao longo do tempo as relações vão mudando e é natural, mas hoje em dia os homens estão muito mais sensíveis, né? Estão muito mais próximos dessa colaboração do que essa competição. Mas ainda existe espaço para aumentar isso, né? Então a ideia de trazer para um curso como esse, que gera tanta abertura, que gera tanta mudança, né, nos paradigmas e na forma como a gente encara a nossa própria prática, o nosso próprio corpo, ela é muito saudável, ela é muito bem-vinda, né? Para que tanto os homens quanto as mulheres, que estão também muito masculinas, como a gente falou, para que possam se abrir para essas possibilidades. Hoje eu faço atendimentos particulares, mas também muito palestras e vivências, né, para justamente passar esses conceitos, né? No atendimento individual, eu trabalho, aí são com mulheres, porque a gente trabalha esse ciclo, né? A consciência do ciclo, a consciência das fases do ciclo, das mudanças que ocorrem e como que a mulher pode se harmonizar com esse ciclo. E nessas palestras, nessas vivências, aí geralmente com homens e mulheres, para que também essa consciência possa surgir e nós possamos ter insights em como o nosso dia a dia pode ser mais feminino, mais colaborativo, no sentido de abundante e melhor, né, para a sociedade como um todo. É porque o que acontece quando a gente entra em contato com essa forma mais colaborativa de pensar e de agir no mundo,
a gente não melhora só a gente melhora o nosso entorno, a nossa sociedade, a comunidade que a gente está inserida, né? Sim. E é importante falar sobre isso porque quando a gente faz esse processo, não é que a gente, nossa, não gosto dos homens ou os homens são ruins de alguma forma. Muito pelo contrário. É um processo da gente se conectar e se conhecer. É um processo de autoconhecimento, né? Porque é como você falou, as energias elas estão aí. Então a ideia desse processo e dessa metodologia é a gente começar a enxergar isso, começar a se conscientizar que tipo de atitude que eu tomo, sendo homem ou mulher, que gera mais competição ou que gera mais colaboração, né? O que eu escolho hoje, né? O como que eu... Mas assim, a gente ter consciência, porque quando a gente começa a ver no dia a dia, são pequenas coisas, Sim. né? Não é... Uau, eu preciso mudar a minha vida. Não, mas eu começo a olhar pequenas coisas e começo a agir de forma diferente do que eu vinha agindo, né? Então, isso é um processo que é de autoconsciência, de autoconhecimento e de relação com a comunidade onde eu estou inserida. Ai, muita gratidão, Mari. Gratidão é. infinita sempre. Gratidão por você estar sempre disponível para compartilhar o seu conhecimento. Eu te vejo no curso. E quem quiser ouvir mais e saber mais sobre reconexão com o feminino, a Mari vai estar lá. E para saber mais sobre a Mari, também para ter acesso a tudo que ela oferece, aí é no Sagrado Ser, né, Mari? É, no Sagrado Ser. Eu tenho uma página que está começando agora, que é a Reconexão com a Feminilidade, que aí eu posto mais conteúdo sobre isso. E tem o site, que é marianamourão.com.br ou marimou.com.br, que é também o meu perfil no Instagram. Ok. Muita gratidão, irmã linda.